Agora 10 horas 11 minutos, a gente começa aqui o nosso debate trazendo uma informação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele tem defendido uma atualização do Código Civil, que de acordo com ele, estaria defasado em aproximadamente 40 anos. O Código Civil tem 20 anos, né? Mas ele falou que foram outros 20 anos aí de discussão. Para isso, né, foi formado um grupo de trabalho na casa, ele chamou alguns juristas, entregaram até um parecer inicial, que deve ser discutido no plenário do Senado. A polêmica, no entanto, se dá por alguns temas, já que os juristas apontaram demandas relacionadas ao aborto, identitarismo, discussão de gênero, alterações no conceito de família, de pessoa. Trazer aqui algumas mudanças aqui para você dar algumas das sugestões. Definição do bebê em gestação como potencialidade de vida humana pré-uterina ou uterina. Críticos apontam a noção de que o bebê, a noção aqui do projeto de que o bebê antes de nascer não teria vida humana. O segundo é o reconhecimento de uma autonomia progressiva de crianças e adolescentes que devem ter considerada a sua vontade em todos os assuntos a eles relacionados de acordo com a idade e maturidade. E aí, analistas apontam que isso pode abrir caminho, por exemplo, para facilitar cirurgias de redesignação sexual sem a necessidade de anuência dos pais, entre outros assuntos. A previsão, outro ponto aqui, a previsão de que o pai perde na justiça a sua autoridade parental caso submeta o filho a qualquer tipo de violência psíquica, mas não especificando aí em quais atitudes isso pode ser classificado. Previsão de que animais de estimação podem compor o entorno sociofamiliar da pessoa, que dá a relação afetiva entre humanos e animais, pode derivar aí legitimidade para a tutela correspondente de interesses. Ou seja, aumentar, na verdade mudar o status aí jurídico da relação entre pessoas e animais, criação da família multiespécie. Muita gente já trata, né, animais como filhos. Introdução do conceito de sociedade convivencial, que de acordo com críticos poderia abrir caminho aí para abrigar na legislação brasileira, por exemplo, as uniões poliafetivas. É claro que essas demandas da atualização do Código Civil dividiram opiniões, enquanto os mais progressistas passaram a defender algumas pautas, outros mais ligados ao conservadorismo criticaram o que chamaram aí de bomba ideológica. A gente vai entender melhor sobre esse assunto, o nosso debate hoje, com a participação aqui dos nossos convidados. Estamos aqui com a Priscila Costa, ela é vereadora de Fortaleza pelo PL. Muito obrigado, vereadora, pela participação. Muito obrigada, agradeço pela oportunidade. Acredito que esse debate vem trazer grande soma para todos que estão nos escutando. Obrigado. E também Ari Areia, ele é ator, jornalista, ativista LGBT e mais. Bom dia, Ari. Obrigado pela participação. Bom dia, Yuri. Bom dia, Jefferson. Bom dia, vereadora Priscila. Uma alegria estar aqui nessa manhã para trocar essa ideia com vocês. Bom dia a todos. Obrigado. Também você que está acompanhando o Jornal Jangadeiro, acompanha o debate aqui na Jangadeiro Band News FM no 101.7, também no YouTube, Facebook, Instagram do Jornal Jangadeiro. E você participa mandando mensagem no 981543814. Preferência áudio aí 30 segundos, texto também, né, para facilitar aqui na leitura, nos comentários. Eu vou começar aqui com a vereadora. A primeira pergunta, né, qual a avaliação, a pergunta dos dois, né, mas começar com a vereadora. Qual a avaliação que você faz dessa atualização do Código Civil, né? Alguns analistas estão avaliando já como se fosse um novo Código Civil, tamanha a expressividade aí dessas mudanças. Seria realmente uma atualização necessária ou realmente uma bomba ideológica, vereadora? Bem, primeiro eu queria saber se meu áudio está tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem, estamos ouvindo bem. Que bom. Na verdade, eu vejo o termo atualização até com um eufemismo, né? Porque quando a gente vai ver a questão da reforma, as mudanças sugeridas, elas mudam a essência, né, do que seria o nosso Código Civil atual e reforma também toda a estrutura formadora do Código Civil. Para você ter ideia, o nosso primeiro código é de 1916, o segundo acontece ali em 2002, ou seja, quase 100 anos depois, uma geração posterior, que seria talvez, né,
dignos de uma atualização. E nós não somos contra a atualização, nós não somos contra o debate. Acho que sim, uma revisão equilibrada e responsável deve acontecer, mas não dessa maneira. Há 20 anos atrás nós tínhamos o Código Civil e agora nós estamos propondo a mudança na essência de como o nosso Código trata relações tão importantes, né, que abrangem a vida da sociedade desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. Para você ter ideia, a Alemanha e a França viveu recentemente uma revisão e foram 10 anos de debate, né, para poder essa revisão acontecer. E é dito como países de governos mais progressistas, bem diferente do Brasil, que já tem uma mentalidade mais apegada às tradições e aos valores pilares da formação da nossa sociedade ocidental. Então, quando a gente vê isso e chama isso de uma atualização, e como o senador Pacheco fala, né, o presidente, urgente, não é isso que diz quando a gente vai avaliar a ordem cronológica dos acontecimentos relacionados ao Código Civil no Brasil e em outros países. Excelente. Ari? Oi, gente, vocês me ouvem bem, né? Sim, ouvindo bem. Tá, primeiro eu gostaria de pontuar, assim, que eu não estou aqui necessariamente fazendo a defesa do senador Pacheco, a gente inclusive ocupa campos ideológicos distintos, né? Eu estou aqui fazendo essa ponderação, esse contraponto, principalmente para trazer, a bem da verdade, nesse debate público, né, informar a sociedade sobre o que está acontecendo no Congresso Nacional. É assim, o Código Civil, como a vereadora Priscila comentou, ele foi aprovado há 20 anos atrás, ele passou 20 anos em debate, ou seja, o Código Civil não é uma coisa que se modifique com muita tranquilidade facilmente. Foram 20 anos de tramitação de debates até a última atualização poder acontecer. Então, assim, se vai haver uma pressa na aprovação dessa atualização atual, provavelmente, né, por questões políticas, o senador Pacheco deve ter interesse de entrar para a história como presidente do Senado, que presidiu a aprovação da atualização do Código Civil. Mas o que me espanta, assim, dentro desse debate que está sendo aquecendo a sociedade nesse momento, o tecido social do país nesse momento, é que o calendário do Senado Federal até agora aconteceu com uma comissão de juristas presididos pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, é um grupo técnico que está fazendo uma revisão do texto, uma atualização do texto, que ainda vai apresentar isso para o senador Pacheco, que ainda vai entrar um debate político, ou seja, até agora o fator político, né, a essência política desse debate ainda não começou a acontecer. A gente só está recebendo, né, o Senado vai receber o resultado do debate de uma comissão técnica, né, que não tem validade a aprovação disso na comissão não tem validade de lei. Isso o relatório vai ser apresentado para os senadores e aí vai começar um debate que pode ser que dure até 20 anos, como aconteceu na última atualização. Estou fazendo esse start aqui para a gente entender primeiro o que é que está acontecendo. Então, não existe agora o Senado Federal querendo mudar o conceito da família. Não, agora o Senado Federal está recebendo um parecer técnico e aí vai começar o debate, né? É um debate muito importante. Eu acho que não apenas eu e a vereadora Priscila, mas a sociedade precisa debater isso no seu cotidiano, porque são pontos muito relevantes e importantes que interferem, influenciam no nosso dia a dia. E aí, né, para não me estender tanto, na minha próxima fala eu pontuo questões mais objetivas. Eu queria começar primeiro contextualizando o que é que está acontecendo para o ouvinte da Jangadeiro Band News entender sobre o que é que eu e a vereadora Priscila vamos conversar hoje aqui. Tá ótimo. Voltando para a vereadora, né, você falou sobre a questão do tempo, né, da urgência. Realmente o senador Pacheco está querendo trazer o quanto antes esse debate, né? Mas por conta desses temas tão, digamos, delicados, né? E como vocês falaram, os dois aí do tempo, né, de debate, por isso que demanda tanta atenção, né? Não seria melhor, ele chamou essa equipe de juristas para dar esse parecer, mas não seria melhor que os próprios parlamentares realizassem esse debate desde o início, ou então abrir para a população? Na verdade, isso revela, inclusive, a essência, né, dessa sugestão de um novo código. São 293 páginas, né, que quando a gente vai olhar, é uma resposta, né, a uma demanda, atendendo a uma demanda abortista,
atendendo a uma agenda de identitarismo woke, né, de ideologia de gênero, justamente por isso, pelo caráter da própria formação, né, dessa sugestão de novo código, desse anteprojeto. Como a Ari Areia falou, foi feito por um grupo de técnicos, né, digamos assim, técnicos totalmente muito bem direcionados ideologicamente, né, uma pequena elite intelectual, né, pensa dessa forma e sugere para o Senado. Aí, quando chega no Senado, aí eu concordo com o Ari, né? Quando chega no Senado é que a gente vai descobrir o que a população pensa, né? Porque, assim, primeiro, essa pequena elite intelectual se reúne, cada um com a sua ideologia, se apresentando como técnico, e vem aqui com essas 293 páginas, né? Envolvendo mudança de conceitos da vida humana, da família, da pessoa humana, da relação de pais e filhos, da relação entre animais e seres humanos, né, levando o status do animal como você apresentou. E em relação a isso, a gente vai ter uma resposta mesmo dos senadores que receberam voto, né? Os senadores que, no dia da eleição, o eleitor escolheu quem é o senador que tem a minha visão de mundo para que eu vote nele, né? Então, o Senado, sim, esse vai ter legitimidade para representar o povo e aí tomar uma decisão que seja, de fato, democrática. Ari? Eu fico observando aí as falas da vereadora Priscila e, assim, o que mais me espanta, assim, essa percepção sobre o judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro é imensamente conservador e tem uma perspectiva, inclusive nas suas doutrinas, né, muito conservadora. E, assim, eu tenho absoluto respeito pelo judiciário, faço essa ponderação, né, assim, crítica, porque eu acho que é importante, né, que no debate público, democrático, a gente faça as críticas importantes necessárias, mas o Senado Federal ter constituído uma comissão presidida pelo Superior Tribunal de Justiça, além de ser legítimo e constitucional, porque se não fosse assim, não estaria constituído, está trazendo indivíduos, elementos, sujeitos que têm, né, assim, excepcionalidade dentro do conhecimento jurídico, né, no manejo da Constituição, para poder contribuir com o processo legislativo, né? Isso aí é uma coisa que acontece, a sociedade é convidada, né? Quando a Constituição de 88 foi instituída, né, houve um processo também muito longo em que a sociedade foi chamada, sobretudo, né, os professores de direito, os estudantes de direito, pessoas que manejam, né, o notório saber constituído sobre Constituição e etc e tal. Mas vamos para o ponto objetivo aqui, né? Assim, a gente não está falando, né, de um grupo técnico, né, que está inventando lei. Assim, esse grupo técnico não tem legitimidade constitucional para inventar lei, esse papel é dos parlamentares. O que esse grupo técnico está fazendo, e eu tive o cuidado, né, de observar não só as publicações do Senado Federal, como que saiu na imprensa, não em canais de blogs, né, religiosos, eu fui tentar observar o que colunistas especialistas no assunto estavam debatendo. Essa comissão, né, ela se restringe especificamente em trazer para o Código Civil brasileiro a jurisprudência, né, a compreensão pacificada pelo Superior Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, o que essa comissão está fazendo agora, por isso que eu falo que não é um trabalho político, né? Não está se mudando a essência do Código Civil brasileiro ou da Constituição Federal, porque essa comissão está restrita especificamente em atualizar o Código Civil dentro da jurisprudência que já é pacificada no STF. Por exemplo, a questão da união homoafetiva. Desde 2011, o STF já pacificou essa questão. Eu, inclusive, há 6 anos atrás, celebrei um casamento de 2 rapazes, né? Eu sou filho de pastor, assim como a vereadora Priscila, e eu vi o meu pai fazer casamentos a vida toda, então eu tinha essa compreensão de como se fazia. Óbvio, nem eu nem meu pai éramos juízes de paz, os meninos casaram no cartório e eu celebrei aquela união, aquele casamento. Então, desde 2011, isso é uma prática. O que é que o Código Civil está sendo atualizado nesse ponto, nesse momento? Jurisprudência. O STF, ele já entendeu que pessoas em uma relação afetiva, elas têm uma relação equiparada com um casamento de pessoas em uma relação heteroafetiva. Então, essa atualização nada mais é do que fazer o nivelamento entre o que está no texto da lei e a compreensão do STF. É a Constituição Federal sendo cumprida. Vou falar em jurisprudência, né, em questão do
do STJ. A gente tá com sinal do Ari ainda? Tá, né? É porque... Oi. Tá Vocês me ouviram bem? Sim, eu ouvi bem. Falando é porque ficou mudo aqui. Falando de jurisprudência, sobre essa questão, né? A gente entra até no outro viés, né? Que é justamente esse tempo de debate. Seria justamente isso que o Supremo, o Judiciário, né? Interfere entre aspas, né? Tanto nessas pautas, justamente por conta da demora da discussão por parte do parlamento. Eu começar com a vereadora e depois eu volto para o Ari. Sim, nesse sentido que você falou, né, sobre a interferência do judiciário, é importante até que a gente pontue, né, alguns pontos que traz dentro do Código Civil para que a sociedade entenda o nível de interferência, né, que a Suprema Corte, o Judiciário tem, muitas vezes, em assuntos que cabem somente à discussão dos legítimos representantes do povo. Eu vou falar, por exemplo, do que é dito, né, nesse anteprojeto, no seu artigo 1511-A, que fala, né, no parágrafo 1º, que a potencialidade de vida humana pré-uterina ou uterina é expressão de dignidade humana e de paternidade e de maternidade responsáveis. Então, só essa questão de tratar o bebê como potencialidade de vida humana, ou seja, é negar que o bebê seja vida humana, né? Isso, na verdade, é um grande retrocesso. A gente fica vendo, por exemplo, que o ovo da tartaruga é considerado vida, né? O ovo da tartaruga não é potencial de vida da tartaruga, mas o bebê dentro do ventre materno, ele é potencial de vida humana. Ele não pode ali ser defendido como vida humana e nem como pessoa humana detenta de dignidade humana. Isso é um retrocesso tão grande que eu, como mulher brasileira, quero relembrar aqui, porque nesse ponto discordo do Ari Areia, né, de colocar como excepcional o saber jurídico. Talvez, não foi isso que ele falou, mas eu entendi como se tivesse um peso maior do que os valores e a visão de mundo da população. Eu quero lembrar que em 1871 foi a princesa Isabel que, na sua luta contra a escravidão, na sua luta para libertar os negros da escravidão, o que foi que ela fez? Ela foi a autora da Lei do Ventre Livre. Ela está dizendo, olha, esse ventre dessa mulher negra tem vida. Esse ventre dessa mulher negra tem dignidade humana. E porque ele tem dignidade humana, eu quero reafirmar que ele é livre. Esse bebê é livre. Então, em 1871, graças ao reconhecimento da realidade científica da vida humana dentro do ventre da mulher, e da realidade de que o ser humano tem dignidade desde o ventre, a gente pôde libertar uma geração de homens e mulheres negros da nossa nação. Então agora a gente quer relativizar isso, dizendo que o bebê no ventre materno, ele não é vida humana, ele é potencial de vida humana, para que ele se torne cada vez mais frágil e suscetível a maldades de um sistema mais forte, que é o Estado, que é o aparato político judiciário, né? Então, nesse sentido, eu vejo como um imenso retrocesso. Em relação, o próprio Ari falou sobre a experiência dele no sentido da união homoafetiva, e ele citou, né, essa luta pela conquista da equiparação do casamento homossexual com o casamento heterossexual, que essa seria a luta, que essa seria a conquista. Nesse sentido, então, há uma extrema contradição quando ele elogia o elevado saber notório dessa equipe técnica que fez esse anteprojeto, porque aqui, inclusive, nesse anteprojeto, eles criam um conceito de sociedade convivencial. Ou seja, eles esvaziam a afeição marital, eles esvaziam, por exemplo, a sociedade conjugal. Eles enfraquecem, ou seja, quer dizer
que agora, para ser reconhecida a união de pessoas, eu não preciso nem mesmo da afeição marital, eu só preciso de uma espécie de convivência. Então a gente está esvaziando e enfraquecendo tudo aquilo que deveria ser a luta e a conquista, por exemplo, de pessoas do mesmo sexo que querem esse reconhecimento. E nesse debate é uma oportunidade para isso. Ari? A gente tá com a Ari? Pronto, voltou. Pode falar, Ari, pode falar. Vocês me ouvem? Estamos ouvindo bem, pode falar. A Sônia precisa ter uma compreensão. A gente tem uma compreensão de que o papel do Estado, né, é regulamentar as relações entre as pessoas no âmbito civil. Assim, o Estado ele não manda nos meus afetos. Assim, antes, se o casamento entre pessoas do mesmo sexo não fosse legal, legítimo, isso não impediria de eu viver com o rapaz que eu sou apaixonado, por exemplo. O Estado ele não interfere, ele não tem jurisprudência, ele não tem gestão sobre os meus afetos. Isso aí é que abrir, né, ou deixar na letra da lei as possibilidades de acesso aos direitos e as determinações do que sejam deveres. E aí, né, dentro da pergunta que o Yuri fez, né, assim, o legislativo, ele é muito omisso em federal. Então, dentro da Constituição Federal, a partir de uma omissão do legislativo, o Supremo Tribunal Federal interfere em leituras e compreensões que vão guiar possibilidade de julgamentos. Então, se nós não temos uma legislação que atualiza o Código de pessoas heterossexuais, o STF vem e inclui essa equiparação. Assim como a questão do racismo, equiparado ao crime, a LGBTfobia equiparada ao crime de racismo. Então, dentro dessa questão, assim, na absoluta ausência de legislação ao respeito de assuntos importantes como esse, o judiciário precisa chamar a atenção da sociedade para tentar resolver o problema. A senhora falou aí sobre a questão da lei do ventre livre, e aí, assim, eu preciso fazer uma pontuação sobre isso, porque tanto a lei do ventre livre quanto a lei dos sexagenários, elas nunca beneficiaram uma única pessoa nesse país. Uma única pessoa nesse país não chegou a ser beneficiada pela lei. E aí, ter a sua liberdade... A gente tá com... O sinal como tá que falhando. Uma pessoa com 60 anos... Oi, Ari, só para essa parte de novo, pode repetir, por favor? Você estava falando das leis que começou a falhar. Realmente tá com problema aqui no sinal. A gente vai pro intervalo aqui, só enquanto faz aqui a tentar ajustar. A gente volta daqui a pouco. Você ouve
36, a gente já está quase no finalzinho do debate, mas vou trazer aqui o Ari de novo. No bloco anterior falhou um pouco. Ari, por gentileza. Oi, gente, desculpa, a conexão aqui ficou um pouco complicada. Só para pontuar, assim, a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, nunca beneficiaram uma única pessoa nesse país, né? Porque foram legislações injustas, né? Como que você vai beneficiar um recém-nascido com liberdade se a mãe dele ainda está escravizada? Ou uma pessoa com mais de 60 anos que passou a vida inteira escravizada e ela vai chegar aos 60 anos ele sem uma terra. Inclusive, a abolição da escravatura no Brasil ela é inconclusa, né? Ainda hoje a gente tem aí, e a princesa Isabel não foi responsável por muita coisa nesse sentido. Houve muitas mãos, sangue e suor de pessoas negras que resultaram aí nesse processo de libertação que a gente ainda hoje luta para acontecer. Mas o que eu queria pontuar para finalizar, vereadora, é que existe um problema de leitura nesse ponto que a senhora apresenta. Quando a senhora fala sobre a proteção parental, para a potencialidade de vida, a senhora está falando justamente o inverso que a senhora está criticando. Não existe um debate sobre o aborto nesse processo de revisão do Código Civil. A legislação brasileira, ela já prevê o aborto legal em algumas situações, né? Em caso de estupro e em caso de incompatibilidade com a vida, né? Nesses dois casos, a legislação brasileira garante, mas o sistema público de saúde, judiciário, etc., não garante que isso aconteça. Existe um documentário muito importante, um documentário brasileiro, que pode ser visto aí nos streams, chamado Incompatível com a Vida. Ele traz esse debate e como a dor e o trauma de uma mulher que precisa interromper a gravidez, ela passa por uma segunda vitimação, quando o direito dela a acessar esse direito, essa garantia dela, isso é negado. O Código Civil, nesse exato momento, assim, dizer que o Código Civil debate o aborto é, assim, um malabarismo ideológico, um malabarismo argumentativo absurdo. Se você compreende que a vida começa desde a concepção, desde a fecundação, ou se você compreende que a vida começa desde o nascimento, você está falando que dentro do útero daquela mulher existe uma potência de vida, isso é um termo. E você está falando que essa potência de vida tem que ser protegida. Foi isso que a senhora leu. A senhora quis, no caso, criticar, mas a senhora estava sublinhando, assim. A senhora fala que existe uma potência de vida, algo que ainda está no ventre. E a senhora fala o que é que vem na sequência. A senhora pode até ler, por gentileza, que deve ser garantida, inclusive, a proteção parental. Foi isso. Acho que o termo é mais ou menos esse. Não quer dizer que a potência de vida precisa ser descartada. Não foi isso que a senhora leu. Talvez haja uma falta de compreensão. E isso é um debate muito sério. O debate do aborto na sociedade brasileira, sobretudo nesse mês de março, que é o mês da mulher, é um debate muito sério, porque a imensa maioria das mulheres que morrem, né, vítimas de abortos clandestinos, são mulheres pobres, negras, da periferia, que não têm acesso a um aconselhamento sequer. Né? Existem países que têm uma experiência um pouco mais avançada, até que a própria França, que constitucionalizou o aborto, né, nesse período mais recente, que é Israel. Acho que talvez seja importante, talvez uma visita diplomática, né, a Tel Aviv, para conhecer qual é a experiência de Israel com o direito constitucional, né, assim, no campo da saúde pública ao aborto. Eu só aconselho que a senhora confira as agendas para não chocar com a parada LGBT, porque é a maior do Oriente Médio, uma das maiores do mundo, a parada LGBT de Tel Aviv. Passar agora para a vereadora. Na verdade, eu já fiz essa visita. Eu já estive 2 vezes em Tel Aviv. E eu não teria problema nenhum, Ari, em chegar durante a parada LGBT, né? Na verdade, problemas teriam se um LGBT cruzasse a fronteira de Gaza, aonde o Hamas, né, domina aquela região. Aí qualquer LGBT, mulheres lésbicas, homens homossexuais, pessoas trans ali seriam, infelizmente, assassinadas pelo grupo Hamas, né? Que hoje, inclusive, a grande parte do movimento ideológico LGBT levanta a bandeira do Hamas, né? Defendendo, inclusive, que ele não seria terrorista. Então, assim, com certeza, Tel Aviv é a capital gay, né, do mundo, e o perigo lá talvez seja o refúgio dos homossexuais que o Hamas
tenta assassinar, né? Só lembrando disso. Sobre a potência de vida, né? Você vê aí que no conceito, quando a gente trata de palavra potência de vida, o que a gente está querendo fazer é simplesmente desumanizar o bebê no ventre materno. Foi isso que fizeram, por exemplo, com os escravos, volto aqui a dizer. Ora, os negros são menos humanos, então nós podemos escravizá-los. Foi isso que foi feito com o judeu, não é? Os judeus são menos humanos, então nós podemos exterminá-los. Foi isso que defendeu o nazismo. E é isso que defende, inclusive, o Estatuto do Hamas, defendido por a ala mais radical à esquerda, né? Então, o que está se querendo agora é dizer, não, o bebê não é humano, é só potência de vida humana, é um potencial de vida humana. Então, a humanidade, ela já foi enganada e trapaceada nessas armadilhas semânticas. E aqui a gente precisa lembrar, não é potencial de vida coisa nenhuma, é vida. Nessa defesa, inclusive, que os ambientalistas fazem sobre o ovo da tartaruga, ninguém está questionando. Ninguém está questionando, olha, o ovo da tartaruga é potencial de vida da tartaruga. Não existe esse questionamento. Esse questionamento existe sobre a vida humana, porque esse anteprojeto, como revisão do Código Civil, quer atender uma demanda abortista. Eu não sei qual é a dificuldade em a gente assumir algo que é tão óbvio e tão claro. E não apenas isso, o perigo, não é só relacionado à proteção da vida humana, mas à proteção da relação de pais e filhos. A gente vê aqui, por exemplo, que no novo Código Civil, e agora eu estou aqui na minha mão falando sobre, tentando achar aqui, se a minha assessoria me ajudar, sobre a questão da relação dos pais com as crianças, no sentido de os pais serem punidos, né, de submeter o filho a qualquer tipo de violência psíquica, né? E também diz que deve ser considerada a vontade da criança em todos os assuntos a ele relacionados, de acordo com a sua idade e maturidade. E como foi dito aqui na introdução desse debate, né, isso é uma preocupação, por exemplo, quando a gente vê uma militância, né, ideológica LGBT, querendo, inclusive, naturalizar a cirurgia de mudança de sexo em adolescentes. Eu não estou falando nenhum absurdo, porque eu estava no Congresso Nacional como deputada federal suplente, quando o Ministério da Saúde apresentou, por exemplo, a Resolução 715, pedindo para que o SUS autorizasse cirurgias de mudança de sexo em crianças de 14 anos, em adolescentes. Então, um pai que acha, opa, talvez meu filho não tenha a maturidade necessária. Opa, talvez isso possa ser uma violência psicológica para o meu filho no futuro, já que ele está em formação, ou uma violência física, já que a gente está falando de amputar o órgão genital, né, de maneira muitas vezes irreversível. Então, um pai que queira proteger o filho de uma decisão na hora errada, onde ele ainda é uma pessoa que está amadurecendo, possa ser considerado, por exemplo, um crime cometido pelo pai, não é? Claro que o Código Civil não vai falar sobre crimes. O Ari aqui falou, não, porque o Código Civil não pode tratar sobre aborto. Óbvio que não. Ninguém está dizendo isso. Aborto é crime. Quem trata é o Código Penal. E aí a gente vem de novo nessas armadilhas semânticas, de termos, por exemplo, aqui usado pelo Ari Areia, que ele fala sobre aborto legal, né? Até parece que o aborto legal, que é o aborto, as possibilidades de aborto previstas na nossa questão legislativa. Não, mas o que acontece é que o aborto, ele é crime. O aborto, ele é ilegal. O que a nossa lei prevê, o que o nosso Código Penal prevê, é que existem abortos que não serão sujeitos à punição. Então, é isso que ele está falando. Não é que está legalizado. Não, ele está dizendo, olha, essas questões aqui, os abortos nessas circunstâncias, ele não será punido. Ele continua crime. Não houve descriminalização do aborto. Então, a gente aqui não pode ser ingênuo de saber que a gente lida com texto. A gente lida com o que está escrito.
Então a gente não pode ser ingênuo, tem sim que tratar o que está escrito. O bebê na vida, o bebê no ventre materno não é potencial de vida humana. Ninguém chega no médico para dizer, doutor, eu queria saber na ultrassom qual o sexo do potencial de vida humana que eu tenho aqui. E tem sexo? O potencial tem sexo? Não, tem sexo porque é vida. Quem está dizendo não é nem o religioso, não. Quem está dizendo é a ciência, é a medicina. É ele que está dizendo. Então, a minha defesa, ela é científica, ela é pautada na realidade e respeitando a real visão de mundo, a real a prioridade enquanto valores da sociedade brasileira. Vereadora, eu fico até um pouco feliz saber que a gente compartilha algumas leituras. Eu vi a senhora começar a sua fala citando aí termos de enquadramento de vida, né, que são termos da Judith Butler. É uma leitura muito importante, o Quadros de Guerra, um livro da Butler que fala sobre essa compreensão, né, das réguas que medem as compreensões da concepção da vida. Isso é maravilhoso. Mas, de fato, assim, para a gente não ficar circulando em torno de abstrações, assim, tipo, a atualização do Código Civil, ela não vai modificar ou criar uma legislação nova a partir do aborto, né? Assim, se existe uma questão, uma angústia existencial em torno do termo potência de vida, isso vai por plenário do Senado, os senadores modificam essa redação. Isso é básico, mas o que a senhora está dizendo é essa potência de vida, ou seja, esse bebê precisa ter proteção do Estado, dos pais. É isso que a senhora leu. Se o termo potência de vida é pouco para esse sentimento, então muda a redação. Né? Assim, agora eu acho que não é uma novidade, né, que o judiciário, assim, dentro de uma audiência, uma juíza ou um juiz, que identifica que uma criança, um adolescente, esteja sendo alvo, vítima, né, de violência psicológica ou física, né, esse pai ou essa mãe, eles vão sofrer uma alienação parental. A guarda, né, vai ficar com os avós, ou a guarda fica com o Estado. Eu estou falando aqui de violência sexual, porque existem muitos casos de meninas e meninos que são violentados sexualmente. E a violência sexual, né, por mais absurdo que esse dado possa parecer, mas a imensa maioria dos casos acontece dentro de casa, por pessoas ligadas ao núcleo familiar, ou por pessoas próximas. Então, quando um juiz ou uma juíza identifica que uma criança ou um adolescente esteja sendo vítima ou alvo de violência psicológica ou física, é óbvio que aí tem que haver uma alienação parental. Então, assim, fazer uma leitura, forçar uma leitura, né, para fazer a sociedade imaginar que a legislação, o Código Civil, vai facilitar a cirurgia de mudança de sexo, né, redesignação sexual, amplamente para crianças e adolescentes, é um surto, é um absurdo. Assim, tipo, isso não faz o menor sentido. A fila do SUS para alcançar um procedimento como esse, assim, é uma fila de 20, 30 anos, para pessoas que já estão há 20, 30 anos nessa fila. Então, não existe isso, né? Agora, eu acho, assim, que essas questões todas que nós estamos debatendo aqui, que são questões que já acontecem no cotidiano do judiciário brasileiro, os operadores do direito, eles já operam. Se identificou violência psicológica ou física do pai ou da mãe, aliena, vai para a avó, vai para um cuidador, vai para o Estado. Mas o Código Civil está tratando disso, Ari. A gente está tratando aqui da questão da revisão do Código Civil, porque tudo isso que você está falando já existe, né? Não existe. Exatamente, já existe. É exatamente isso que eu estou falando. Foi o que eu falei na primeira participação. Não, então o assunto hoje é Código Civil, é o que vai mudar, né? A revisão, né? Então, mas a revisão do Código Civil... A revisão do Código Civil que nós estamos tratando, vereadora, é exatamente um grupo técnico que está equiparando, nivelando o que já acontece na jurisprudência pacificada nos Supremos Tribunais, nas Supremas Cortes brasileiras, para o texto do Código Civil. É por isso que eu estou chamando a senhora para essa reflexão. É uma abstração, a gente não está avançando sobre aborto, não está avançando sobre ideologia de gênero, que é uma coisa que nem existe. A gente só está... É porque você estava falando sobre a violência contra crianças, né? O abuso sexual, a violência sexual. Acontece. Isso é abominável. Isso tem que ter, sim. Inclusive, eu sou defensora, e aí eu acho que a gente discorda, talvez pelo seu espectro mais à esquerda.
Eu sou defensora de que hajam punições severas para abusador de criança, quando parte da esquerda está dizendo que eles são vítimas da sociedade. Não. Entendeu? Então, o que a gente tem que aqui, o que a gente tem aqui que defender, o que a gente tem aqui que defender, vou pedir para a gente finalizar por conta do horário. Sobre isso. Isso daí a gente já existe no nosso aparato legislativo, toda a nossa defesa que necessitamos e precisa evoluir muito, mas não é o assunto de hoje. Então a senhora veio para um debate sem ter entendido a pauta, porque a pauta é justamente isso. Nesse momento, existe um grupo de juristas que está fazendo uma revisão a partir da jurisprudência, trazendo para o texto, para o Senado Federal daqui a pouco debater politicamente. Gente, eu vou pedir aqui para isso, é porque a gente já está chegando no finalzinho aqui do programa. Eu prometo que eu vou me despedir, Só para finalizar, por favor. Yuri, dentro dessa... existe uma compreensão assim, de linha histórica, né? De polêmicas como essa, que são abstratas, que elas surgem sazonalmente, geralmente de 4 em 4 anos, próximos aos anos de eleição municipal. Né? Polêmicas que trazem esse debate moral, polêmicas que trazem essas abstrações morais e esse pavor, esse pânico moral. Vão legalizar o aborto. Vão destruir a família. Essas polêmicas, elas surgem, geralmente em ano de eleição municipal, para poder aglutinar uma base dispersa que não consegue ver a atuação. Geralmente, parlamentares que não têm uma atuação, eles ficam apavorados em ano de eleição municipal, eles precisam de uma estratégia de pânico moral para poder aglutinar as pessoas. Agora, que nas últimas semanas, shows do Johnny Hooker, Brasil afora, estão sendo cancelados. O livro do meu amigo Jefferson Tenório sendo censurado e recolhido de bibliotecas. Um livro que é um clássico da literatura contemporânea brasileira. Ari, eu preciso realmente encerrar. Desculpa. Não é um livro destinado para a infância, que é um livro de uma história maravilhosa de um professor apaixonado pela leitura e que fala, assim, de racismo estrutural. Então, eu também, como artista, fui alvo de um processo de censura em 2016, que era um ano de eleição municipal. Oi, Ari. Vi isso se repetir em 2020. E só para finalizar, esse calendário é muito importante, o público que está em casa precisa entender. Nem todas as polêmicas, elas fazem sentido. É preciso compreender, né, o que está sendo debatido e o que de fato vale a pena ser alertado. Existem riscos e perigos muito maiores do que a polêmica que não se sustenta. Obrigado, Ari. Obrigado também para a vereadora Priscila Costa por terem disponibilizado o tempo de participar aqui com a gente da Jangadeiro Band News FM. Eu realmente vou ter que encerrar já que já são 10h54, tá? Lembrando que a íntegra do debate vai ficar disponível no YouTube do Jornal Jangadeiro. Obrigado, gente. Agora 10h54. Você ouve Jangadeiro Band News